Antes de ler o texto, irmão, só dar uma breve explicação do contexto aqui. O apóstolo Paulo está nas suas empreitadas missionárias. Aqui é o início praticamente da segunda viagem missionária de Paulo. Ele já tinha feito uma, e aí ele estava voltando agora para reforçar o ensino de algumas igrejas que ele tinha plantado. Então a intenção dele nessa segunda viagem missionária era voltar para aquelas igrejas que ele deu início há uns anos atrás, e aí reforçar o ensino doutrinário. Então Paulo, junto com a equipe aqui, ele vai para essa região para poder reforçar essa mensagem. A partir do versículo 6 que nós vamos ler, aí entra um outro contexto aqui na empreitada missionária do apóstolo Paulo, que diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a Diretura e a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 13, irmãos: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aqui, queridos, a palavra do Senhor. Esse texto, irmãos, é um dos textos que mais me chama a atenção no livro de Atos, quando vai falar da jornada missionária, de plantação de igreja, de pregação da palavra, que é a primeira vez que eu vejo o Espírito de Deus impedindo alguém de pregar a palavra. Normalmente, no nosso contexto, quando a gente fala assim, alguém foi impedido pelo Espírito de fazer alguma coisa errada, normalmente fala assim: olha, fulano de tal foi impedido por Deus de fazer o quê? De fazer uma besteira. Mas nesse contexto aqui, o texto é claro: o Espírito os impediu de pregar a palavra em determinados lugares. Isso me chama muita atenção, irmãos, acerca da vida missionária da igreja, acerca dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós, porque nós somos ensinados, né, ao longo da vida, que nós temos que pregar a palavra em todo momento, né? E é isso mesmo, a Bíblia fala disso. Mas quando a gente vai para esse texto, a gente percebe que Deus também tem estratégia. Deus tem um jeito que Ele gosta que as coisas são feitas. Deus tem uma direção específica para algumas coisas. E esse texto aqui, por duas vezes, faz menção de um impedimento, de um empecilho do Espírito Santo de Deus. O texto não é claro a forma que o Espírito impede, né? Não chega a dizer assim: olha, apareceu a pessoa do Espírito Santo, ou o próprio Jesus ali, e falou: não vai para lá. Pode ter sido uma estrada que estava obstruída, pode ter sido uma porta que se fechou, pode ter sido uma resposta, uma documentação que não veio para poder entrar em determinados lugares. Deus, Ele comunica dessas formas. O texto fica em aberto como foi feito esse impedimento do Espírito Santo. Mas o texto também fica claro que o Espírito impediu deles irem para aquela região. Qual região? A região que eles já tinham plantado igreja. A região que já tinha uma igreja ali praticamente consolidada. Agora Deus tem uma nova agenda. Deus quer que eles vão para outro canto pregar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, já pensando em algumas aplicações para nós, o desafio ele é o de sair da zona de conforto, de plantar um trabalho, de atravessar a cidade. Ele é grande, porque é muito mais fácil nós ficarmos estacionados. É muito mais fácil a gente replicar a doutrina naquela igreja que já está estabelecida. Por isso que eu te disse: se você tem coragem, vai, porque você não falou a segunda parte da minha fala. Eu disse que eu não tenho coragem, mas você tem. Porque para mim é muito mais confortável reforçar
reforçar a doutrina numa igreja que já está estabelecida. Não tem nada de errado nisso, mas para mim é mais cômodo. E provavelmente para Paulo, para Timóteo, para Silas, para Lucas, para essa equipe missionária, era muito mais tranquilo ficar numa zona de conforto, de uma igreja que estava desenvolvendo, crescendo, eles ali talvez tomar uns cafezinhos ali com aqueles irmãos, fazer um discipulado, ensinar as doutrinas da graça, e ali cultivar um tempo maravilhoso de comunhão. Mas Deus tem a sua própria agenda, e eu creio que na agenda de Deus para a cidade de Ribeirão Preto, o Manuel Pena fazia parte. Um bairro do outro lado da cidade, no qual nós nos encontramos, mas um bairro que tem pessoas, que tem mídia, que tem gente que precisa ouvir o Evangelho. E aqui, irmãos, é a primeira lição para nós, a primeira dica de uma plantação, Eliel, os irmãos que já fazem parte desse trabalho, uma primeira sugestão bíblica para os irmãos, né, acerca da igreja e da plantação, que a igreja aqui seja uma igreja atenta à agenda de Deus, seja sempre uma igreja atenta à agenda de Deus. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos a nossa própria agenda, e muitas vezes nós corremos o risco de querer desenvolver um trabalho missionário, de querer desenvolver um trabalho eclesiástico, um trabalho de igreja, uma plantação de uma congregação, e até mesmo uma revitalização, que é o caso nosso da Bela Jerusalém, da nossa agenda, do nosso jeito, do nosso costume, daquilo que eu acho que é o correto. O apóstolo Paulo, o maior missionário da história, cheio de boas motivações e intenções, um homem separado por Deus para toda a boa obra, mas ainda esse homem não tinha a agenda correta nas suas mãos. Ele dependia da ação do Espírito Santo de Deus. Por mais habilidade que ele tinha, por mais experiência que ele tinha, mas o Espírito o impediu a ir em determinados lugares. E aqui é o princípio, irmãos, da obra missionária. Por que nós estamos aqui hoje nesse bairro, né, com esse salão lotado? Porque foi da agenda de Deus. Deus tem a sua própria agenda. Às vezes Ele comunica conosco a agenda dele. Às vezes nós temos que descobrir, Arnaldo, no meio da jornada. O mais importante, igreja Novo Amanhecer, é os irmãos serem uma igreja sensível ao movimento do Espírito Santo. Ah, pastor, mas olha, a forma correta é assim, assim, tudo isso. Mas até a página do Espírito, até a página que Deus conduz as coisas. Eu, pelo menos, irmãos, eu levo meu ministério assim. Eu procuro levar o meu ministério a partir da agenda de Deus. Existe aquilo que é princípio, existe aquilo que eu acredito, existe aquilo que eu aprendi, existe aquilo que eu dou conta de fazer, mas existe aquilo que vem do coração de Deus, e a gente precisa estar atento a isso. Paulo, ele tenta ir para um lugar, o Espírito impede, mais uma vez ele tenta, né? E assim somos nós, porque é muito mais fácil a gente caminhar naquilo que a gente já está, na nossa zona de conforto. Mas aqui o Espírito de Deus o impediu novamente. E aí, a partir desse novo impedimento, eles têm uma visão. E aí, quando eles têm essa visão, a visão é um homem pedindo por socorro. A visão é pessoas pedindo por socorro. Pastor, qual que é o plano de Deus para a vida humana? Salvar pessoas. Qual que é a intenção de Deus em montar uma igreja? Alcançar pessoas. Qual que é o plano de Deus para a cidade de Ribeirão Preto? É ser conhecida como a Califórnia brasileira, uma cidade próspera, rica? Não, é alcançar pessoas, é transformar pessoas. Talvez o plano do prefeito, da Câmara dos Vereadores sejam esse, mas de Deus não. Na agenda de Deus são pessoas que estão clamando por socorro, que precisam ser transformadas, e Deus tem levantado um povo, uma igreja, um pastor, os irmãos, para poder anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, a partir da agenda de Deus. Que essa igreja sempre consulte a agenda de Deus. Estava ali conversando com o Eliel antes de começar o culto, né? E a gente ali com muita gratidão no coração e compartilhando planos e sonhos. Ele diz assim: olha, nós estamos na fase da adaptação ainda na igreja. Nós não sabemos qual vai ser o horário certinho dos cultos, o dia certinho. Nós vamos sentir o trabalho, nós vamos ver o bairro, vamos ver a necessidade do bairro, para aí sim a gente seguir uma rota. No trabalho presbiteriano, normalmente, a gente já quer chegar com todas as coisas programadas e prontas. Aí o que acontece? Quando uma dessas coisas sai do controle, quando falta lugar, quando falta cadeira, a gente já começa a ficar ali um pouco preocupado. Mas Deus não tem essa preocupação como a nossa. Deus tem a sua própria agenda.
E Deus vai ditar um ritmo aqui nesse trabalho. Essa vai ser a minha oração e o meu apoio por isso, para que vocês sigam a agenda de Deus. Sejam sensíveis às portas que se abrem, às portas que se fecham, às oportunidades que aparecem, para que vocês sigam a agenda de Deus. E Paulo, ele seguiu a agenda de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Evangelho saiu da Ásia e entrou na Europa. Sabe o que significa o Evangelho sair da Ásia e entrar na Europa? Chegou para mim e para você hoje, porque um dia alguém resolveu seguir a agenda de Deus. Porque o berço, o nosso protestantismo, ele veio da Europa. Ele é resultado da reforma protestante. Ele começou ali na Europa, foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil. Mas um dia, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar na Ásia. E foram convidados a adentrar na Europa. E hoje nós estamos aqui. Se você é um salvo em Jesus Cristo, é porque um dia alguém resolveu seguir a agenda do Espírito, e não apenas a própria agenda. Que assim seja conosco, irmãos, com esse trabalho, com essa igreja, que siga a agenda de Deus. Com o outro conselho, o pastor Eliel, que esse texto nos apresenta, está no versículo, a partir do versículo 11, quando eles chegam lá na região. Tendo pois navegado de Troade, seguimos a diretura e Somotraça, no dia seguinte a Neápolis. Aí o 12, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Olha o versículo 13, irmãos. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Até aqui. Eles chegaram nessa cidade, que era o destino daquele macedônio que clamou por socorro. O texto diz que eles permaneceram ali alguns dias. Quando a gente olha a Bíblia fechada, nós vamos ver que tem uma igreja em Filipos e Paulo escreve uma carta para essa igreja. E essa igreja é uma igreja considerada saudável no contexto bíblico, quando Paulo escreve. Paulo trata ali uma questão ou outra com aqueles irmãos, mas agradece os irmãos por participar da obra missionária, agradece a vida dos irmãos por eles estarem ali fiéis e firmes. Mas Paulo passou alguns dias nesse lugar, nessa cidade. E é interessante que quando ele chega lá no primeiro sábado, ele vai para um lugar de oração. A cidade de Filipos era uma colônia romana, não tinha uma sinagoga, ele precisava ter muitas pessoas para poder organizar uma sinagoga. Quando não tinha um número suficiente, eles não tinham um lugar de oração, um lugar de meditação. Alguns deles procuravam a beira de um rio, um lugar ao ar livre para poder se reunir para orar. E Paulo, sabendo que ali não tinha sinagoga, ele sai para fazer o quê? As suas disciplinas espirituais. E aqui é a segunda dica: uma igreja desenvolver, crescer de forma saudável, uma igreja intencional no exercício da espiritualidade. É uma igreja que não abre mão do compromisso com a oração, do compromisso com a leitura da palavra, com a vida devocional. É uma igreja que não abre mão dos seus cultos e das suas programações. É uma igreja que prioriza essa espiritualidade intencional. É uma igreja sempre de portas abertas para a pregação da palavra. É uma igreja que tem prazer em estar juntos. Paulo chega naquela cidade, ele vai procurar esse lugar de oração. Ele reúne ali a sua equipe, nós vamos orar. Nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos desenvolver a nossa fé, aquele conceito que Paulo vai falar de desenvolver a salvação. Nós vamos cultivar aquilo que Cristo já fez dentro de nós. É uma igreja intencional no exercício da espiritualidade. No mundo de hoje nós somos muito tentados a ser uma igreja apenas de comunhão, uma agenda apenas de comunhão. Eu sou um pregador da comunhão, eu acredito muito na comunhão. Mas eu acredito na comunhão que tem espiritualidade, na comunhão que tem vida espiritual, que tem homens e mulheres de oração, que levam a sério esse trabalho. Logo quando vocês começaram aqui no primeiro domingo, há 2, 3 domingos atrás, o pessoal da mídia de vocês fez um vídeo. E aí no vídeo tinha alguns irmãos orando de joelhos antes do culto começar. Imagina isso, como é que seria ali antes. Aí uma irmã viu o vídeo e falou assim: pastor, aquela igreja de oração. Aí eu falei: mas por que, meu irmão? Eu vi um vídeo, os irmãos já começou o culto em oração. Que isso seja um símbolo do trabalho de vocês aqui. Uma igreja de joelhos, uma igreja que procura o lugar da oração, que tem exercício espiritual, e que não seja apenas no templo, no salão. Ficou bonito o salão, por sinal, ficou de parabéns.
um lugar aconchegante, mas que seja na vida, que seja em todo tempo, que seja em casa, que seja com os filhos, que a maior missão que a gente tem para fazer é dentro de casa, na família. Nós não vamos ganhar o bairro se a gente não ganhar os nossos filhos. Nós não vamos ganhar a cidade de Ribeirão Preto se a gente não ganhar a nossa família. Então a missão começa dentro de casa. O bom obreiro, o bom missionário, o bom crente, o bom discípulo de Jesus, ele é alguém intencional na espiritualidade dentro do lar, que leva a sério isso. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Nós chegamos, ouvimos a agenda de Deus, a voz de Deus, agora nós vamos para o lugar da oração, o lugar do aprendizado, o lugar da busca pelo Senhor. Então, queridos, uma igreja, para ter sucesso na sua empreitada missionária, ela precisa ser uma igreja atenta à agenda de Deus, mas uma igreja também intencional no exercício da espiritualidade. E por fim, queridos, o texto vai dizer ainda no versículo 13, que nesse lugar de oração, ele diz assim: assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha só que interessante, irmãos, olha o que Deus fez. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Terceiro e último lugar, irmãos, uma igreja que quer ter êxito na missão é uma igreja sensível às oportunidades de evangelização. Eles não saíram dali para evangelizar, eles foram a princípio para buscar Deus de oração. Mas naquele ambiente da oração havia mulheres. E é interessante o texto mencionar mulheres, porque naquela cultura do judaico-cristã, naquele primeiro momento, as mulheres não eram muito levadas em consideração. Então ter mulheres ali, se fosse uma sinagoga, praticamente nem ia dar atenção para aquelas mulheres. Mas Paulo deu atenção para aquelas mulheres que ouviam eles orando, falando das Escrituras. Sabe o que o Senhor fez a partir disso? Abriu o coração daquela mulher. Muitas vezes, irmãos, voltando ao primeiro ponto, quando a gente está preso demais nas nossas agendas, a gente deixa as oportunidades passarem ao nosso lado. A gente acaba deixando de lado pessoas que estão sedentas, que Deus quer fazer uma obra na vida delas, mas por conta da nossa própria agenda, a gente acaba deixando de lado. Paulo aqui, ele viu que havia mulheres. Isso me faz lembrar, irmãos, de algumas situações na minha vida que eu já participei disso, de frequentar um lanche num pós-culto, numa praça, lá em Limeira, e a conversa ser Deus, a conversa ser Bíblia, e de repente eu percebi que naquela conversa algumas pessoas que estavam comendo lanche lá começaram a parar para ouvir. E aí eu me lembro certinho disso, veio no meu coração a oportunidade de anunciar. E naquele teatro eu estava tendo com o crente, eu comecei a falar da obra de Cristo, intencionalmente, para que aquelas pessoas que estivessem ao lado ouvissem a palavra de Deus. No final ali do nosso encontro no lanche, aquela família que estava lá se levantou para ir ao caixa, se dirigiu a gente e falou assim: poxa vida, eu queria agradecer a vocês, porque não é comum. Eu era bem jovem naquela época, jovens assim, falando de Deus no ambiente público, encheu o nosso coração de alegria e de fé. Muito obrigado por vocês compartilharem da fé de vocês, assim, de forma pública, de forma linda no meio das pessoas. Deus, ele usa a oportunidade para abrir o coração das pessoas. Enquanto a gente estava cantando aqui, certamente passou pessoas nessa rua, certamente pessoas vão bater nessa porta, vão perguntar: que dia que tem culto aqui? Aí você vai dizer assim: não, é só domingo. Você pode dizer é só domingo, você pode dizer assim: eu posso orar por você agora, eu posso te servir agora, eu posso abençoar a sua vida agora. Isso é para a gente aproveitar as oportunidades da evangelização. A visão que Paulo teve foi de alguém gritando por socorro, simbolizando Lídia, talvez o carcereiro do texto mais para frente, uma mulher possessa que clamava por socorro. E às vezes o megafone de Deus para despertar uma igreja que está dormindo nas missões é o sofrimento humano, é a carência humana, são as pessoas que precisam de ajuda, e que essa igreja nunca feche a porta dessas pessoas. Que a gente não seja uma igreja que tem uma tendência apenas de querer pessoas prontas e boas. Não, que a gente seja uma igreja aberta,
para as pessoas que Deus quer abrir o coração. Igreja, plantação de igreja, revitalização de igreja. Sabe quem são as pessoas boas? Aquelas que são transformadas dentro do trabalho. Eu sou pastor, já tenho aqui em Ribeirão 8 anos, mas trabalhando em tempo integral com igreja há 12. A maioria das pessoas que chegam nas igrejas são pessoas quebradas, carentes, falidas existencialmente, precisando de socorro, precisando de alívio. Todo pastor gosta de contar com aquela ovelha boa, com aquela membresia boa, que você faz assim, você olha, a pessoa já sabe o que você está querendo. É aquela pessoa que não é digna de repreensão, porque ela vive uma vida ali integralmente na presença de Deus. É maravilhoso quando a gente se depara com essa turma. Mas essa não é a realidade bíblica, Deus. A realidade bíblica são de pessoas carentes do Evangelho. E que essa igreja seja uma porta aberta para a gente que sofre, para a gente que precisa, para a gente que está sendo abandonada, desprezada, para a gente, que vai dar trabalho, que vai consumir a sua energia por algumas horas. Gente que talvez vai sentar aqui, cadê o Benjamin? Que vai dar trabalho ali na diaconia, ali na porta, Benjamin. Você vai ter que direcionar, você vai ter que ficar um pouquinho aí fora conversando. Gente que talvez o louvor ali vai ter que parar por um momento para poder atender uma pessoa. Que as nossas liturgias, que as nossas doutrinas, que os nossos dogmas nunca estejam à frente das pessoas carentes, das pessoas que necessitam do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, como um bom judeu, também poderia dizer assim: não, aqui a gente não fala com mulheres. Vai lá em outro lugar, aqui nós estamos num lugar separado para a nossa oração. Mas ele parou para dar atenção àquelas mulheres. E uma igreja foi plantada ali. Ele começou na casa de uma mulher. Ela chamou aqueles homens para casa. Ali uma família inteira foi salva, batizada. E ali uma igreja começou, provavelmente na casa de Lídia, de alguém que ouviu a mensagem do Evangelho. Nunca desacredite das pessoas. Nunca desacredite daquele bêbado que um dia pode entrar aqui, que ele pode se tornar o seu pastor auxiliar daqui a uns anos. Nunca desacredite daquela mulher que chega aqui cheia de criança para cuidar, sem marido, sem dinheiro, e a igreja vai ajudar com cesta básica. Ela vai ser a missionária nesse bairro, vai evangelizar todo mundo aqui no bairro, porque ela vai falar: um dia eu tive fome e naquela igreja me deram de comer. Nunca despreze as Lídias que vão entrar por esse lugar, por esse espaço. E que isso se aplique também, irmãos, a nós, a Igreja Bela Jerusalém, você de outra denominação, ou de outra igreja presbiteriana aqui da cidade. A centralidade da mensagem, ela precisa alcançar pessoas. Não é um fim em si mesmo. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe esse trabalho, que Deus possa fazer grandes coisas a partir dessa noite, a partir desses dias. Em nome de Jesus, na glória de Jesus. Amém. Aquele grande dia. O Senhor Jesus começou essa grande obra. E é Ele que vai completar essa grande obra neste lugar. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Eu queria convidar você a cantar mais uma vez esse refrão. Mas eu quero convidar você, em nome de Jesus, levantando as mãos como um profeta do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, a palavra diz que nós temos que erguer as mãos e abençoar o lugar, abençoar o local e declarar que é do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a cantar mais uma vez esse refrão. Grandes coisas o Senhor, Ele está fazendo neste lugar, Ele vai fazer neste lugar grandes coisas. Pode cantar isso em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Vamos orar mais uma vez. Depois nós vamos aproveitar a presença do pastor Denis e impetrar a bênção sobre nós. Eu queria para essa oração o alento.
você orasse. Consegue orar? Segura ali, Ângelo. Isso. Olhei então uma bênção na minha vida, nos abençoou, tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos. Está feliz, né? Está feliz, né? Oremos, irmãos. Graças e graças, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós damos a Ti, Senhor, Muito obrigado, Jesus. porque o Senhor faz maravilhas, e as maravilhas que o Senhor faz acontecem. E por isso, Senhor, estamos aqui alegres, contentes de ver, Pai querido, este lugar, aonde, Pai querido, a Tua palavra vai ser proclamada, vai ser anunciada para todos os corações que aqui entrarem. Graças e graças nós te damos, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor mesmo diz: ide e pregai a toda a criação. E aqui, Senhor, este ponto vai ser anunciado a Tua palavra. Sim, Pai. Palavra, Pai querido, para a conversão de muitos. Muitas pessoas, Pai querido. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor fez algo precioso na nossa vida. Obrigado, Pai. Correndo Cristo por cada um de nós. Obrigado, Pai. Derramando aquele sangue precioso. Obrigado, Jesus. E aonde o Pai querido Ele disse: fique calmo, deixarei com vocês o Consolador. E o Espírito Santo que aqui habita vai falar, Senhor, nos corações. E através do Teu servo que aqui está, vai, Senhor, ser usado pelo Espírito. O Espírito Santo, Pai querido, porque o Senhor deixou ele. O Senhor foi ungido. O Senhor ungiu ele, Pai querido, para trazer as boas novas. Em nome de Jesus, abençoe cada família, cada criança, cada jovem pequeno. Nós louvamos a Ti. Que essas portas sejam abertas para todos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder missionário do Espírito Santo, que converte pessoas, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, continue operando nesse salão, nesse lugar, nesse bairro, através desse povo, através dessa igreja, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém.